Então eu vou ler alguns versículos do capítulo 15 e você vai acompanhar aí comigo em nome de Jesus. Então o primeiro versículo, Gênesis 15, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a quem? A Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deixa sua Bíblia aberta. Como é que começa o versículo 1, gente? Depois destes... O que acontecimentos? Vamos contextualizar. O que o texto está falando? Após Abraão... Sim? Black Nissan is blocking my car. Black Nissan está atrapalhando o senhor ali. Nissan preto, gente. Quem tem um Nissan preto? That's guy. Thank you. Muito bem. Após Abraão, veja o contexto, após Abraão ter edificado um altar ao Senhor, que lhe aparecer aonde? Aonde, gente? Siquém. Lembra que foi o texto que nós meditamos na última terça de estudo bíblico? Deus se manifesta a Abraão, e ele promete um descendente e uma terra, lembra disso? Ele disse e aparecera 2 vezes, fizemos essa análise. Então, depois que Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera em Siquém, ele desceu para o Egito. Por quê? Porque houve uma grande fome na região. E aí acontece aquele episódio de Sarai, aquela meia verdade ou meia mentira, dependendo do ponto de vista. E se você sabe que Abraão sai dali e ele volta para Betel. E em Betel ele invoca o Senhor mais uma vez. Ele adora o Senhor, ele bendiz o Senhor. Depois disso, nós percebemos que acontece aquela contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Porque Abrão é um homem rico, e Ló, naturalmente, não está muito atrás. E ali há uma contenda e ocorre o quê, gente? Uma separação, né? Foi até devocional que eu coloquei para os irmãos aí antes de ontem, né? No grupo. Então veja que ocorre uma separação entre esses familiares. Ló, ele vai e segue o seu caminho rumo a Sodoma e Gomorra, e Abraão segue o seu caminho conforme a vontade do Senhor. E aí, após esse momento, meu querido, mais uma teofania ocorre. Mas eu não vou falar dessa teofania porque não há nada para dizer acerca dela. Por quê? Porque apenas o Senhor disse. Então, veja que em Gênesis 13, mais uma vez, a voz do Senhor é ouvida por Abraão de alguma maneira especial, e ali Deus, ele fala ao coração de Abraão diante dessa separação com Ló, e mais uma vez refaz a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa, ele renova a sua promessa a Abraão. E aí nós avançamos para o capítulo 13, do 13 ao 14, onde Abraão ele sobe para os carvalhais de Manre. Quem conhece um pouco aí da história bíblica sabe que foi ali, naquela região, que tem um campo. Qual que é o nome do campo, gente? Campo de Macpela. O que tem no campo de Macpela? Um cemitério. Todo mundo foi enterrado lá, né? Abrão, Sara, Isaac, Jacó, todo mundo está ali em Macpela. Começou tudo aqui. Ó. Mas veja que Abraão sobe para os carvalhais de Manre e ali, mais uma vez, ele faz o quê? Um altar ao Senhor. Ocorre aquela batalha dos 4 reis. Lembra que eu falei que a gente tem a percepção de que Abraão estava subindo, segundo a vontade de Deus, só ele e a família, mas ninguém? Mas ele vai com essa batalha com os 4 reis, ele só escolhe ali mais de 300 homens com ele e ele vai para essa batalha. E depois de acontecer todo aquele procedimento, os despojos e aquelas questões políticas que envolvem, uma pessoa encontra Abrão. Uma pessoa especial. Qual é o nome dele? Melquisedeque. E é preciso entender, irmão, que Melquisedeque não é uma teofania. Não é uma teofania. Melquisedeque é um tipo de Cristo. A palavra tipo. Sorry, camera. Vamos aqui, ó. Tipo e não é anticristo não, tá?
Antitipo. Não sei porque eu lembrei do Chaves agora. Como é? Tipo. E o que eu disse? Antitipo. E como é? Tipo. E como eu disse? Antitipo. Mas o que é um tipo e o que é um antitipo? Talvez você não sabe. É uma linguagem da teologia bíblica, irmãos, que refere-se ao quê? A você entender o que é sombra e o que é a realização, né? Vou botar real aqui, a palavra real, para você entender. Sombra e aquilo que se tornou real. Por exemplo, quando você tem o conceito de um cordeiro que precisa ser morto no sacrifício, no tabernáculo, para que as pessoas sejam consideradas perdoadas, isso é o quê? É um tipo. Por que ele é um tipo? Porque na revelação bíblica você sabe que aqui, no Novo Testamento, você tem um antitipo que fala desse tipo, ou seja, um cordeiro que morreu pelos pecados. Quem é esse? Cristo. Ora, então esse cordeiro representa quem? Cristo. Ou seja, o tipo é o cordeiro. E o antitipo? Cristo. Será que a gente consegue encontrar outras coisas nesse sentido? Será que você consegue imaginar alguma? Melquisedeque. Melquisedeque está aqui. Ele é o tipo. E quem é o antitipo de Melquisedeque? Cristo. Por quê, pastor? Porque veja que Melquisedeque é uma pessoa interessante. Você está acompanhando a revelação bíblica, você vê que Deus chamou Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus. Deus vai fazer uma nação com Abraão. Está seguindo todo esse percurso, o descendente ainda nem foi dado. Nem o primeiro filho de Abraão nasceu ainda. E de repente me aparece um sacerdote / rei de uma região chamada Salém, que crê no Eu Elion, no Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Abraão, mesmo Deus, mas que nunca se viram na vida. Você consegue perceber isso? Veja como Deus ele é livre na sua revelação, meu querido. Deus tem aqui um plano com Abraão, ele tem um pacto com Abraão, ele vai levar Abraão a cumprir esse pacto, mas veja que Deus se revelou de alguma maneira a esse Melquisedeque. Então ele era rei de Salém, e quando fala Salém, é um outro nome para o lugar onde futuramente seria Jerusalém. Certamente era um rei, um sacerdote, que fazia o que era justo, por isso que ele é chamado de Melquisedeque. Melk, palavra rei, Tzedeque, justiça. Era alguém justo. Então esse encontro foi interessante porque Melquisedeque fala com Abraão em termos do nome do Senhor Eu Elion, e Abraão toma para si o nome Eu Elion, porque até agora Abraão só conhece quem? Yahvé. Yahvé Adonai. Mas quando eles se encontram, meu querido, ele tem a percepção clara e evidente que ambos servem quem? O mesmo Deus. E Abraão passa a chamar Deus também de Eu Elion. E é por isso que você vê Melquisedeque recebendo o que de Abraão? O dízimo, né? Aí você vai falar, pastor, mas ainda não está claro para mim. Então você tem que ler Hebreus 7, versículo 1 a 3, para você entender. Porque o autor de Hebreus ele vai mostrar essa relação de tipo e antitipo justamente nessa palavra que aparece aqui no texto de Hebreus, quando ele diz feito semelhante. A ideia é que Cristo é como Melquisedeque, no sentido de que o Melquisedeque é como Cristo, porque Melquisedeque não tem linhagem. Quem é o pai de Melquisedeque? Quem é a mãe? Por que eu estou falando de linhagem? Eu sei quem é o pai e quem é a mãe de Jesus. Mas não é isso, veja. O que Melquisedeque era? Um sacerdote. Para que alguém fosse sacerdote no contexto bíblico geral, ele tinha que provar a sua linhagem. Um sacerdote só poderia ser sacerdote se ele fosse da tribo de quem? De quem, gente? Levi. Mas Melquisedeque não era da tribo de Levi, porque Levi ainda nem existia. Então veja, ele não era da tribo de Levi, ele não tem nem princípio nem fim, ninguém sabe onde ele veio, ninguém sabe de nada. E ele é sacerdote e é rei. Eu já vi esses dois ofícios em algum lugar.
Você já ouviu? Então veja que o autor de Hebreus, ele pega Melquisedeque e aponta Melquisedeque como o tipo de Cristo, porque Cristo não é da linhagem de Levi. Ele é? Qual a linhagem de Cristo, gente? Mas Davi é de qual tribo, gente? Judá. Então Cristo poderia ser sacerdote? Se fosse considerar a genealogia? Não. Mas Cristo não é como Levi. Cristo é como Melquisedeque, que não tem uma genealogia. Então veja que é feito essa ponte de Cristo e Melquisedeque sendo pessoas semelhantes em termos. Um é sacerdote, o outro é sacerdote. Um é rei, o outro é rei. Um não tem uma genealogia sacerdotal e o outro também? Não. Mas ambos adoram o Eu Elion. Estão subordinados ao Eu Elion. Fazem a vontade de Eu Elion. Isso é um tipo. Então Melquisedeque é uma figura histórica real e não é Cristo. Amém? Por isso que eu não vou estudar Melquisedeque, porque não é uma teofania, né? Então depois desse encontro com Melquisedeque, o que acontece? Deus, portanto, vem a Abraão e lhe promete o quê? Mais uma vez, o filho e a posse da terra. Amém? Isso tudo, meu irmão, explicando o que está dizendo aqui, ó. Depois destes acontecimentos. Então, depois destes acontecimentos que eu acabei de mencionar, o que diz aí o versículo 5 de Gênesis 15? Diz assim: então, o Senhor conduziu Abraão até o lado de fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aí a palavra posteridade, a palavra semente, o descendente, no singular. Versículo 6. Ele creu no Senhor. Ou seja, ele desenvolveu a confiança no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Essa frase é interessante, porque você vai perceber isso muitas vezes no Antigo Testamento. Aqui, na revelação bíblica, Deus traz à baila o que ele está fazendo na vida de Abraão. Então ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Mas na revelação bíblica progressiva, mais à frente, você vai perceber que Deus fala assim: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Outra vez ele vai dizer assim: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Veja que Deus sempre se apresenta trazendo à memória um acontecimento importante, um período importante, a fim de rememorar o que ele faz em relação ao seu povo. E aqui, como a gente não tem muita coisa ainda acontecendo, mas veja que Deus faz a mesma coisa. Eu sou o Senhor que te tirou de onde? Da terra de Ur dos Caldeus. E aí diz o texto: para dar-te herança a esta terra. Versículo 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza. Olha que coisa interessante, irmão. Abraão ainda não tem nem o descendente dessa posteridade, dessa nação cujas estrelas são uma representação. Mas olha só o que Deus disse para Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida ao quê? À escravidão. E será afligida por quanto tempo? De que Deus está falando, irmãos? Olha só o que Deus está fazendo. Ele ainda nem tem o descendente,
Mas Deus já está revelando o que vai acontecer. Diz mais. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E dizem ainda que Deus não cumpre a sua palavra, né? Exatamente. Versículo 17. Aí vem agora, hein, irmão? Olha aí. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém? Então veja o seguinte, meu querido. Pegando esse texto agora, você tem que observar que a teofania ela vai ocorrer em 2 momentos. Quando é que ela acontece? Olha lá. Eu não sei se você percebeu na leitura, né? Porque não fica tão claro. Mas Gênesis 15 e a teofania, elas acontecem em 2 dias. Você percebeu isso? Elas acontecem em 2 dias. O primeiro dia, Gênesis 15, 1 a 5, na noite do primeiro dia, o que ocorre? Abraão tem o quê? Uma visão. E nessa visão que o Senhor lhe dá, ela diz respeito à extensão da sua posteridade. Será como o quê? As estrelas do céu. E Abraão dorme, né? Abraão dorme. O que acontece? Segundo dia. Logo cedo, Abraão se levanta, ele olha assim, o celular, está dizendo assim, 9 inchas de neve, mas ele não se preocupa com isso. Então Deus mandou ele pegar os animais e cortá-los pelo meio. Então ele foi lá, pegou os animais, cortou pelo meio, separou metade para cá, metade para lá e ficou esperando. Sabe quando você hoje ficou esperando na neve hoje? Sabe? Ficou esperando. Ficou esperando. Agora, os adolescentes, imagina, né? Logo cedo, esperando. Mas não tem celular. Não tem videogame, não tem internet, né? Aparentemente não tem livro para ler também. Não tem nada. Na verdade, a única coisa que você tem é a ordem de Deus, partir os animais. E ele está lá. O que ele está fazendo, gente? Está esperando. Está esperando. Agora, qual é a lógica? Você parte 1, 2, 3, você parte 3 animais. Você abre os animais. Coloca assim, ó, na frente do altar, possivelmente, né? Porque o altar não comportaria tantos animais. Então, certamente ele fez na frente do altar que ele tinha feito, botou aqueles animais abertos ali, botou as 2 pombinhas ali, o rolinho e a pombinha. E o tempo vai passando, o que acontece, gente? Mas por que as aves vieram? Ué, é carne, não é? É carne. O pessoal que é da roça aí sabe, né? Se você está no pasto e você começa a ver lá os urubus, significa o quê? Ou a vaca deu luz, ou um bicho morreu. Corre lá. É isso. Então, as aves começaram a vir, atraídas por aquele cheiro. E veja que Moisés ele registra o fato específico de que à medida que as aves vinham, Abraão as enxotava, né? Eu vejo isso com muita naturalidade, irmãos, porque ele está esperando Deus cumprir o que ele vai cumprir. Então, o dia está passando e nada aconteceu. A única coisa que aconteceu foi o quê? As aves. É claro que os rabinos vão fazer uma interpretação mais elaborada disso. Eles vão dizer que essas aves representam as nações, representam os povos que querem destruir a posteridade de Abraão. Eu até vejo essa conexão em muitos textos bíblicos, mas aqui eu acho que é forçar um pouco. Por quê? Porque você tem animais mortos no chão. É óbvio, viu, que essas aves virão. Se as aves estivessem vindo por algum outro propósito, igual na série lá da Record, você viu, né? Eu estava pesquisando imagens desse texto, né? E aí me indicaram a novela da Record. Eu não vi, gente, a novela da Record, mas se alguém viu, depois se puder me explicar,
Mas quando Abraão, na novela da Record, está fazendo esse sacrifício aqui, tem um indivíduo loiro com uma cara estranha que fica por trás de Abraão, olhando para ele assim, sorrateiro, tipo, como se fosse Satanás, um negócio assim, fica lá. Olha os noveleiros aí. Olha lá. Aí ele fica por trás assim. Aí olha só, gente, o que acontece? Aí Abraão está lá, ó, ajoelhado lá, esperando o sacrifício, né? E o que acontece? Aí o danadinho está lá atrás da árvore, só olhando assim, falando umas palavras assim, meio malignas, tipo assim. É Harry Potter, né? Que é um negócio esquisito. E aí ele está ali falando aquele negócio e de repente, sabe o que pôs aqui no ombro dele? O urubu? Tá explicado? Quem mandou as aves foi Satanás. Meu Deus. É. É por isso que estava enxotando, né? Abraão não era flamenguista, não. Sai. Então veja, irmão, olha só que viagem. Viagem. Eu nem vi o resto, entendeu? Nem vi o resto, porque eu falei, meu Deus, já... Depois a Claudete pode dar detalhes dessa situação. Mas veja, não tem nada disso no texto, só tem as aves vindo e Abraão as enxota. E aí o que acontece, irmão? Você fica um dia inteiro esperando e ainda tem que ficar ali afastando as aves. O que aconteceu? Abraão cansou, gente. Abraão é um homem velho, né? Talvez a idade do cacheta, assim. Mas Abraão é velho, gente. Irmão, Abraão cai em sono profundo. Ele fica totalmente cansado. E Deus vem, então, nesse sono profundo, por isso que eu coloquei ali, ó, em sono profundo. Deus vem nesse sono profundo e, mais uma vez, ele fala com Abraão. Aí você pensa assim, poxa, vamos pensar aqui. Vamos analisar, irmão. Abraão ficou o dia inteiro esperando Deus. Ele caiu em sono profundo, e quando Deus veio falar com ele ali no sono profundo, o que Deus podia falar para ele? Me diz aí. Podia falar acorda, né? Podia falar, olha, eu sou o Deus que tirou do dos caldeus, né? Eu vou te dar um descendente, eu vou repetir a promessa, mas não. Deus vem trazer uma palavra abençoadora, acalentadora ao coração de Abraão, dizendo que a descendência dele seria escrava. Você já pensou nisso, meu irmão? Aí eu pergunto para você, como é que Abraão ficou? Abraão, portanto, nesse contexto, pesou-lhe o coração. O texto bíblico traz algumas expressões que mostram essa realidade. Pesou-lhe o coração, mas mesmo assim Abraão se pôs diante do Senhor naquela aliança. E nessa palavra o Senhor disse que ele teria o quê? A posse da terra. Então veja, existe um paralelo aqui entre o primeiro e o segundo dia. Veja, a noite do primeiro dia e no pôr do sol do outro dia. Deus falou. Falou aqui por uma visão e falou ali a partir desse sono profundo. Na primeira parte ele falou uma mensagem sobre a extensão da posteridade e na segunda ele falou sobre a posse da terra. Então por que eu estou contextualizando os irmãos sobre isso? Para que nós possamos então fazer a aplicação dessa teofania entendendo o sentido. E qual é o sentido? Primeiro, a revelação divina, ela está o quê, gente? Ela está se ampliando. E por que ela está se ampliando? Veja, uma importante palavra é dada aqui. Veja a expressão, se diz, veio a palavra do Senhor. Nós estamos em Gênesis capítulo 15. Até agora essa expressão não apareceu. Aqui ela aparece pela primeira vez. E se você lê a Bíblia, você sabe que ela vai aparecer outras dezenas de vezes depois. Não é verdade? Veio a palavra do Senhor a Isaías. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor. Veja, meu irmão, que Deus está revelando como Ele vai falar,
como ele vai ministrar. A revelação, ela está se ampliando. Então, pela primeira vez, você tem o conceito de veio a palavra do Senhor, uma expressão que denota o aspecto profético de quem está recebendo a mensagem. Então, Abraão, meu irmão, ele está aqui sendo profeta da sua geração. Amém? Veio a palavra do Senhor. Diga ele. Quando este fogaréu passa Eu vou chegar no fogaréu. Você quer segurar? Então segura aí. Vamos lá, porque eu estou só começando aqui, ó. Vê? Primeiro, qual que é a primeira ampliação, gente? Qual é a primeira? Veio a palavra do Senhor. Que é uma expressão o quê? Profética. Deus está já revelando como ele fará isso. Agora, a segunda questão. Como é que Deus se revela? Isso já tinha acontecido? Isso tinha acontecido, gente? No texto bíblico? Não. Pela primeira vez, Deus está dando uma visão. E essa palavra visão, você vai ver quantas vezes na Escritura a partir daqui? Muitas vezes. Então, Deus, meu querido, está ampliando o método de revelação. E é interessante porque você vai perceber aqui no Antigo Testamento que as visões para os patriarcas, por algum motivo, elas acontecem via de regra à noite. À noite. Visões da noite com o Senhor. E esse é um tempo para a gente ficar se perguntando, por que será? Por que Deus sempre ministrou uma visão à noite? Eu acredito, irmão, que basicamente, eu acho que o sentido mais simples de entender essa questão seria o aspecto da relação privativa de Deus com o patriarca. Porque se você já orou à noite, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Mas quando você está orando à noite, seja em silêncio, ou seja em palavras audíveis, eu tenho a percepção de uma paz maior e de uma ligação maior com Deus, porque não há nada tirando a minha atenção, o meu foco, sabe? Pode ser uma aplicação, né? Mas não pode ser uma alusão, né? Mas pode ser uma aplicação. Porque essa é a ideia. Você percebe que Deus ele tem um contato muito próximo com Abraão. Então, Abraão sai da sua tenda para encontrar com Deus na noite. Então, eu acho isso relevante porque isso vai acontecer muitas vezes, irmãos. Não é só aqui. Então, veja que Deus ele tem encontros especiais com os patriarcas, não apenas com Abraão, isso acontece mais vezes, não apenas com ele. E isso pode revelar para nós essa proximidade que ele tem quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, há uma comunhão sincera, uma relação permanente entre Deus e o seu povo. Amém? Interessante. E depois, meu querido, então a revelação primeiro ela está o quê? Se ampliando. E agora? Segundo aspecto. A aliança com o Senhor é o quê? Uni. O que significa uni? É aquele unicórnio lá de Caverna do Dragão. Quem pegou a referência aí? Quem pegou? Meu Deus, ninguém pegou. Veja, uni significa o quê? E lateral? Lado. Ou seja, uma aliança que é feita por apenas um lado. Porque, convenhamos, o que é uma aliança para você? O que é um pacto? O que é um compromisso? O que é um acordo? O que é um contrato? Duas ou mais partes. Mas para nós, a ideia é feita sempre em pessoas semelhantes. Então, se eu fizer, por exemplo, um contrato com o Fábio, é claro que nós somos diferentes, né, irmãos? Mas a ideia é, somos semelhantes. Eu sou homem e ele é homem. Eu, por exemplo, tenho a necessidade de um serviço e ele presta um serviço. Então, nós vamos fazer um acordo. Ele vai fazer o trabalho e eu vou pagar. Mas veja, os dois estão fazendo um acordo. Os dois estão entrando com alguma coisa. Não é assim com Deus. Não é assim. Na aliança do Senhor com Abraão, ela é unilateral.
A única participação de Abraão, sabe qual foi? Enxotar os urubus. Eu vou provar isso agora para os irmãos, veja só. A expressão fez o Senhor uma aliança com Abraão. No hebraico, sabe o que significa? Isso aí não aparece, porque se aparecesse você ia achar muito estranho. Fez uma aliança com Abraão. Porque a expressão realmente parece esses compromissos que nós temos, esses contratos que nós temos. Mas a palavra fazer aí significa cortar. Ou seja, traduz-se o texto. Cortou o Senhor uma aliança com Abraão. Aí ficou estranho, não ficou? Como é que você corta uma aliança? Como é que é isso, gente? Hã? Não. Veja. Lembra dos animais? O que aconteceu com os animais? Eles foram cortados no meio. Essa ideia da palavra fez, cortar, e os animais, está o quê? Ligado. Desde o princípio, irmão, Deus utilizou métodos já antigos para se revelar. E Deus está utilizando aqui de um antigo rito de compromisso entre reis e vassalos. E o que seria esse rito de compromisso? Hoje a gente usa papel, né? Mas antigamente o que se fazia? Você colocava os animais cortados ao meio, enfileirados, e o rei e o vassalo assumiam um compromisso, um determinado compromisso em relação a alguma coisa. Por exemplo, o rei fala assim, fala para Everton, Everton, eu vou te dar a região do campo de Macpela. Ela é para você, ok? Certo, mas como eu vou saber que isso vai ser cumprido? Nós vamos fazer aqui um rito de compromisso. Nós vamos fazer aliança de corte. Então o que acontece? O sucerano passa por meio daquelas partes, simbolicamente, obviamente. Isso é uma aliança imprecatória. O que significa ele passar no meio dos animais mortos? Não é falta de higiene, viu, irmão? Isso é coisa antiga. Então, o que significa passar no meio dos animais mortos? Significa o seguinte: se eu que estou passando aqui, o rei, não cumprir a minha palavra com Everton, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Você entendeu o juramento? É. Agora, vamos colocar no contexto, irmão. O que acontece no contexto? Abraão vai lá e coloca os animais sob a ordem de quem? De Deus. E aí, no determinado momento, no final do segundo dia, a Bíblia diz que Deus vem fazer a aliança de corte com Abraão. E o que diz? Diz que Abraão passou no meio dos animais? Diz, gente? Não. Quem passou no meio dos animais? Deus. Deus passou no meio dos animais. Aí você vai entender agora comigo aqui. Preste atenção nisso. Deus está fazendo uma aliança com Abraão imprecatória. Deus está se amaldiçoando se ele não cumprir a sua palavra. Sabe por quê? Por quem que Deus vai jurar, irmão? Por quem que Deus vai jurar? A gente sempre jura por alguém maior, né? Por quem que Deus vai jurar? Então o que Deus faz? Ele estabelece essa aliança, esse corte, dizendo o seguinte: se eu não cumprir minha palavra com você, Abraão, qual é a palavra de Deus? Vou te dar um descendente, a sua descendência vai possuir essa terra, a sua descendência será escrava numa nação, Se eu não cumprir essa palavra, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Aí você vai entender agora o seguinte, irmão. Eu pergunto para você. Quem foi
que se tornou maldição para fazer uma aliança entre você e o Senhor? Quem foi? Quem, irmãos? Você consegue entender? O que está acontecendo aqui com Abraão não é diferente do que aconteceu na cruz do Calvário. A aliança que Deus começou com Abraão, ela se conclui na cruz do Calvário, com o sacrifício excelente de Cristo. É por isso que se Cristo diz, aqueles que o Pai me dá, aqueles que o Pai coloca na minha mão, de maneira alguma os lançarei fora. Sabe por que você pode acreditar nisso, irmão? Você sabe por que você pode acreditar nisso? Porque Deus disse, se eu não cumprir minha palavra, aconteça comigo o que aconteceram com esses animais. Jeremias 34. Alguém abre o texto aí para mim, por favor? Jeremias 34. Aí você vai entender, porque essa aliança de corte, ela está presente em muitos textos sagrados do passado e também nas Escrituras. E Jeremias 34, 18 e 19 diz o quê? Quem está aí aberto? Quem achou? Ninguém achou? Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes de todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Olha só. O que eles estão fazendo aí? Uma aliança de corte. Só que eles estão fazendo uma aliança de corte com um bezerro de ouro. Aí o que você acha que as consequências da aliança vão alcançar eles? Vão. Mas vai alcançar o quê? De maneira amaldiçoadora. Porque eles passaram pela aliança de corte em nome do bezerro de ouro. Eles serão punidos por isso. Agora, meu irmão, quando Deus passa, Ele não quebra a sua aliança. Meu irmão, Deus jamais quebra a sua aliança. A aliança do Senhor é unilateral e graças a Deus que ela é unilateral, porque Ele jura e Ele cumpre. Se eu jurasse, eu não conseguiria cumprir. Então Ele passa. Então a aliança com o Senhor é o que, gente? Unilateral. Eu coloquei aqui uma imagem, né, para você ter uma ideia. Está vendo ali os animais partidos? É justamente ali no meio que se passa dentro dessa aliança de corte. Então veja, meu querido, é Deus que estabelece a sua aliança com o homem por meio de um sacrifício. Ela é unilateral. E para fechar, o que acontece? Agora eu vou entrar na área do Eli, né? O que essa teofania mostra para a gente? Ela mostra que a aparição divina, ela gera o quê? Gera o quê, gente? Gera temor. Então, o que o texto bíblico está falando? Veja, Deus ele está se revelando, pela primeira vez, de uma maneira terrível. Temível. Por quê? Veja, se foi uma teofania, Deus está no jardim com Éden, não gerou temor. O temor só houve depois que Adão e Eva caíram, né? Aí eles temeram e se esconderam. Mas antes disso, não. Todas as revelações que acontecem ao longo da história, Deus falando com Caim, Deus falando com Noé, Deus falando com Abrão, todas elas acontecem de uma maneira fluida, natural. Mas aqui, meu irmão, pela primeira vez, há uma revelação que gera o quê? Temor. Se vê Abraão vê algo que traz nele um espanto. E o que ele está vendo? Ele está vendo um fogareiro. Que fogareiro é esse, pastor? A ideia do fogareiro é a ideia de fogo, ok? Não trata-se de um fogão, tá? No fogão antigo, tipo candeia, não é necessariamente isso. Mas o que produz daquilo. É um fogareiro fumegante, ele tem fogo e ele também tem fumaça. São as duas coisas.
E veja que também tem a ideia de uma tocha que tem um facho. Facho, uma luz, um facho. Aí a novela fez bem, viu? Cadê a noveleira da Claudete? Você viu o facho lá, Claudete? Eu não assisti a novela, mas eu... Ah, você viu, né? Mas o facho foi interessante, porque na novela, quando vai acontecer a aliança, Abraão está lá, as carnes estão lá no chão, e aí desce um facho de luz do céu. Esse facho, então, ele encosta no chão, esse fogareiro fumegante começa a andar e passando no meio dos animais. E Abraão, então, fica prostrado diante daquela visão. Por quê? Porque isso impactou. Gerou o que no ele? Temor. Aí eles se acertaram bem, eu achei interessante, né? Então era um facho brilhante, era uma coisa brilhante, era uma coisa cheia de fumaça, era uma coisa que era de fogo. E aí, meu irmão, você pensa assim, mas o que era isso? Êxodo 19, 18, irmão. Vamos abrir lá. Êxodo 19, 18. Eu tenho até que hora? Alguém me ajuda? Então eu estou acabando. Êxodo 19, 18. Vou ler aqui, ó. Diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Gente, isso aqui é um paralelo, quase igual. É quase idêntico, de maneira que aquele que apareceu no Monte Sinai é o mesmo que apareceu ali para Abraão na aliança de corte. A diferença é uma. A diferença é que no Monte Sinai quem tremeu foi o monte. E aqui em Gênesis 15 quem tremeu foi? Abraão. Todos os termos hebraicos aí estão o quê? Iguais. Então olha que interessante, irmão. Mas é uma revelação o quê? Que gera temor. Não é uma coisa assim que você olha e você fala, ué, parou aqui, gente. Parou. Mexeram alguma coisa aí? Ah, Jesus. Vai dar tempo, Fábio, vai dar tempo. Veja. Então, para fechar, irmão, todas essas questões, elas são realçadas com o quê? Com a ideia do fogo. Como a sarça estava? Ardente. Quando o povo saiu do Egito, a coluna de nuvem, fumaça, e a coluna de fogo. Foi justamente isso que foi visto no Sinai. Então essas são visões que geram temor no povo de Deus. Antes da aplicação, qual que é a sua pergunta agora, Eli? Não, já foi, você já respondeu. Ah! Então, Eu só ia adiantar para trabalhar. Então veja, irmão, querido irmão, atenção, pode fechar então um minuto. Então, o que a visão do fogareiro fumegante, a tocha de fogo, tem para nós? Ela vai revelar que a revelação está o quê? Se progredindo. Veja que na anterior, eu disse que ela era progressiva e ela continua o quê? Progredindo. Veja que aqui na anterior, quando Deus se manifestou a Abraão, nós falamos que Deus ele estava ampliando a sua revelação na terra prometida. E é o que acontece aqui. Porque vai chegando na terra prometida, ele está dentro da terra prometida, ele agora usa uma expressão profética, vê a palavra do Senhor, ele utiliza um novo método de revelação, a visão, e ele aparece de uma maneira temível. Um fogareiro de fogo e uma tocha falante. É isso mesmo, gente, é isso mesmo, a tocha falante, a tocha estava falando com Abraão, né? Então veja, isso trouxe no coração dele um temor, né? E aquilo girou para Abraão o quê? Adoração. Ele levantou um altar ao Senhor, né? E aqui, no nosso terceiro ponto, eu falei o quê? Que gerou temor diante do Senhor. E aí eu traço a seguinte aplicação para os queridos. Quero que todos nós leamos juntos para entender o que essa teofania, portanto, pode representar para nós em termos de aplicação. Vamos lá? O contexto dessa teofania
Somente Ele, somente Jesus pode garantir a inviolabilidade. Não é inviável, não, é de inviolar. Inviolabilidade da aliança. Só Ele pode garantir. É por isso que a aliança é unilateral. Amém, irmãos?